Olá, amigos! Hoje vamos viajar para uma era dourada de Hollywood, uma época em que as estrelas brilhavam no céu e também queimavam por dentro. Entre todas elas, uma se destacou como nenhuma outra. A mulher que o mundo inteiro desejou, admirou e jamais conseguiu compreender. Seu nome era Marilyn Monroe. Mas antes do glamour, antes dos aplausos, antes do mito, existia uma menina chamada Norma Jean, perdida em meio a sonhos e cicatrizes. Esta é a sua história. Uma história de luz, sombra, paixão, dor e mistério. Norma Jean Mortenson nasceu em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, Califórnia. Sua infância foi marcada pela ausência. O pai, Charles Stanley Gifford, desapareceu antes mesmo de seu nascimento. E Marilyn só descobriria quem ele era décadas depois através de um exame de DNA já no século XXI. Sua mãe, Gladys Pearl Baker, trabalhava como editora de filmes, mas sofria de graves transtornos mentais, diagnosticada mais tarde com esquizofrenia paranoide. Quando Norma tinha apenas 2 anos, Gladys foi internada em um hospital psiquiátrico e nunca mais voltou a ser a mesma. A partir daí, a menina passou de casa em casa, entre orfanatos e famílias adotivas. Dormiu em sofás, quartinhos frios e até sofreu abusos em algumas das casas onde viveu. Essas experiências deixaram marcas profundas. Norma cresceu tímida, insegura e sempre com medo de ser abandonada novamente. Era uma menina solitária, que gostava de ler e sonhar com um futuro diferente, talvez um em que alguém finalmente a amasse de verdade. Aos 16 anos, para escapar do sistema de orfanatos, casou-se com James Dougherty, um vizinho 5 anos mais velho. Não era um casamento de amor, era um casamento de necessidade. Enquanto o marido partia para a guerra, Norma começou a trabalhar numa fábrica de aviões. E foi ali, em 1944, que um fotógrafo militar, David Conover, a notou. Ele tirou algumas fotos para uma revista de propaganda do exército e algo mágico aconteceu. A câmera parecia amá-la. Pela primeira vez, alguém via beleza onde ela só via timidez. Essas fotos foram o início de tudo. Norma começou a modelar, tingiu os cabelos de loiro e mudou o jeito de se vestir. Aos poucos criou um novo nome, Marilyn Monroe, e uma nova identidade. Marilyn era confiante, sedutora e cheia de brilho. Mas por dentro, a menina tímida ainda tremia. Em 1946, Marilyn assinou seu primeiro contrato com a 20th Century Fox, um dos maiores estúdios de Hollywood. Parecia o começo de um sonho, mas o conto de fadas durou pouco. Na época, os executivos achavam que ela era apenas mais uma loira bonita entre tantas. Disseram que ela não tinha presença, que era insegura demais diante das câmeras. E assim, seu contrato foi cancelado em menos de 1 ano. Para muitos, aquilo seria o fim. Mas para Marilyn, foi apenas o primeiro obstáculo. Determinada a provar seu valor, ela voltou a estudar teatro e expressão corporal. Treinava horas diante do espelho, observando seus próprios gestos, tentando dominar a arte de parecer confiante, mesmo quando morria de medo. Era extremamente tímida, mas também perfeccionista. Repetia falas dezenas de vezes até se sentir pronta. Enquanto isso, continuava fazendo fotos para se sustentar, inclusive posando nua, por necessidade financeira. Essas fotos, tiradas em 1949, quase destruíram sua carreira anos depois, quando já era famosa. Um fotógrafo revelou que Marilyn Monroe havia posado nua por apenas $50. O escândalo explodiu nas manchetes. Mas ao invés de negar, ela confessou a verdade com naturalidade. Sim, era eu. Eu precisava pagar o aluguel. O que há de errado nisso? Essa honestidade desarmou o público. Em vez de cair, Marilyn se tornou ainda mais popular. Transformou a vergonha em poder, e aquele seria o primeiro grande ato de controle sobre sua própria imagem. Com o tempo, voltou à Fox, agora mais confiante, e começou a conquistar papéis maiores.
Fez pequenas participações em filmes como Amor Feliz, O Segredo das Joias e A Malvada, até finalmente chamar a atenção com Os Homens Preferem as Loiras, em 1953. Ali nascia a figura definitiva da loira burra e irresistível, uma caricatura que Hollywood usaria até o fim, mas que Marilyn interpretava com ironia e inteligência. Por trás do sorriso, havia sempre um olhar triste, quase consciente do papel que precisava representar para sobreviver. Enquanto a fama crescia, sua vida pessoal desmoronava. O casamento com James Dougherty terminou, pois ele não aceitava sua nova vida. Logo depois, conheceu Joe DiMaggio, o lendário jogador de beisebol, e os dois se casaram em 1954. O mundo via o casal como um conto de fadas americano, mas dentro de casa, a realidade era amarga. Joe era ciumento, possessivo e não suportava as cenas sensuais de Marilyn. A icônica cena de O Pecado Mora ao Lado, em que seu vestido branco é levantado pelo vento do metrô, foi a gota d'água. Ele explodiu de raiva em público, e o casamento acabou poucos meses depois. Mesmo separados, Joe nunca deixou de amá-la, e até tentou protegê-la em seus momentos mais sombrios. Mas Marilyn buscava mais do que amor. Queria reconhecimento como atriz séria. Sentia-se aprisionada pelos papéis de mulher ingênua e sensual. Cansada das imposições dos estúdios, criou sua própria produtora, Marilyn Monroe Productions, em 1955. Um ato ousado e quase impensável para uma mulher da época. Foi morar em Nova York e estudou no Actors Studio com o mestre Lee Strasberg, o mesmo professor de Marlon Brando e Al Pacino. Strasberg acreditava no talento de Marilyn e a tratava como uma filha. Foi ali que ela começou a explorar sua dor e transformá-la em arte. Em 1956, casou-se com Arthur Miller, o renomado dramaturgo e roteirista vencedor do Pulitzer. Parecia que, enfim, ela havia encontrado alguém que entendesse sua alma. Mas logo percebeu que, mesmo ali, ainda era vista como um símbolo, não como uma mulher real. O relacionamento começou a se desgastar, especialmente quando Marilyn sofreu diversos abortos espontâneos, o que a mergulhou em depressão. Sentia-se inútil, feia e descartável, enquanto o marido se distanciava. Mesmo assim, Marilyn ainda conseguia se reinventar diante das câmeras. Em 1959, estrelou Quanto Mais Quente Melhor, ao lado de Tony Curtis e Jack Lemmon, uma das maiores comédias da história do cinema. Mas durante as filmagens, sua saúde mental e física estavam no limite. Chegava atrasada, esquecia falas e chorava constantemente. Mesmo assim, quando a câmera começava a rodar, algo mágico acontecia. Ela se transformava, e sua performance foi tão incrível que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor atriz. Era o triunfo definitivo e, ao mesmo tempo, o início do fim. Nos bastidores, o uso de remédios controlados já era constante. Dormia mal, sofria de insônia, ansiedade e crises de pânico. Usava barbitúricos para dormir e estimulantes para acordar. Hollywood sussurrava sobre sua instabilidade. Alguns diretores se recusavam a trabalhar com ela, mas o público continuava encantado, hipnotizado por aquela mistura de inocência e sensualidade que só Marilyn possuía. E então vieram os rumores mais perigosos. Os supostos romances com John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, e seu irmão Robert Kennedy. Marilyn teria se envolvido emocionalmente com ambos, acreditando que seria amada e protegida. Mas para o poder político, ela era apenas um risco. Sabia demais, ouvia demais. E em 1962, após sua icônica performance de Happy Birthday, Mr. President, Marilyn entrou definitivamente na mira das conspirações. Poucos meses depois, no dia 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua casa em Brentwood, Los Angeles. O telefone estava fora do gancho e seu corpo nu jazia na cama, cercado por frascos de remédios. Tinha apenas 36 anos.
A causa oficial foi declarada como overdose de barbitúricos, suicídio provável. Mas o caso jamais foi totalmente esclarecido. Testemunhos contraditórios, documentos desaparecidos e comportamentos suspeitos levantaram teorias de assassinato. Alguns acreditam que ela foi silenciada por saber segredos da Casa Branca. Outros acham que foi um acidente, uma mistura letal de remédios e álcool. E há quem diga que foi realmente um ato desesperado de solidão. O que se sabe é que Marilyn havia ligado para várias pessoas naquela noite pedindo companhia, mas ninguém chegou a tempo. Seu funeral foi simples e silencioso, organizado por Joe DiMaggio, que proibiu a presença dos Kennedys e de qualquer pessoa ligada à política. Durante 20 anos, ele enviou flores vermelhas ao túmulo dela 3 vezes por semana. Uma devoção silenciosa, talvez movida pela culpa, talvez por amor eterno. Depois de sua morte, o mito só cresceu. Marilyn Monroe se transformou em uma figura eterna, um símbolo de beleza, poder e fragilidade. Sua imagem foi usada em propagandas, pinturas e canções. Andy Warhol eternizou seu rosto em cores psicodélicas, mas o que poucos percebem é que por trás daquele ícone estava uma mulher profundamente humana, sensível, inteligente e cheia de sonhos que o mundo não lhe permitiu viver. Marilyn era tímida, sim, mas tinha uma força que desafiava a lógica. Cada sorriso diante das câmeras era uma batalha vencida contra o medo. Cada cena de filme, um ato de coragem. E cada olhar, uma confissão silenciosa de dor. No fim, talvez Marilyn não tenha morrido de overdose, mas de excesso de expectativas. O mundo exigiu demais dela. Beleza, perfeição, sensualidade, sucesso, e ela deu tudo. Deu sua juventude, sua sanidade, seu coração. Hoje, mais de 60 anos depois, seu nome ainda ecoa. Marilyn Monroe continua sendo símbolo de glamour, mistério e vulnerabilidade. A mulher que parecia ter tudo, mas que na verdade só queria ser amada como Norma Jean. E talvez seja por isso que sua história nos toca tanto, porque no fundo, todos nós temos um pouco de Marilyn dentro de nós. Ela foi estrela, mulher, lenda e tragédia. E mesmo que o mundo tenha apagado suas luzes naquela noite de agosto, seu brilho continua vivo. Brilha em cada imagem, em cada memória, em cada sussurro de Happy Birthday, Mr. President. Porque Marilyn Monroe jamais morreu. Ela apenas se transformou em eternidade. E assim termina a história de Marilyn Monroe, a mulher que brilhou mais do que qualquer estrela, mas que também conheceu a escuridão mais profunda, um símbolo eterno de beleza, fragilidade e mistério. Talvez nunca saibamos toda a verdade sobre sua vida ou sua morte, mas o mundo jamais esquecerá o seu nome. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como esta. Até a próxima! E lembre-se, algumas estrelas nunca se apagam, apenas mudam de lugar no céu.